Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Jaiane. Eu faço parte do Ministério de Pregação do Grupo de Oração Espírito Santo de Espera Feliz, Minas Gerais. Quero partilhar com vocês a respeito da palavra que se encontra nos Atos dos Apóstolos sobre a prisão de Paulo e Silas. É uma passagem bem conhecida, né? Mas eu quero aqui trazer uma reflexão, trazer algumas abordagens em relação à oração, ao louvor, o quanto a oração e o louvor são importantes, para a nossa libertação. Como eu disse, essa leitura se encontra nos Atos dos Apóstolos. Este livro vai falar dos feitos dos apóstolos, depois da vinda de Cristo, depois de ter morrido e ressuscitado, e eles saíram em missão para poder propagar a palavra, o Evangelho, e implantar a Igreja de Cristo. Vamos a ela? Prisão de Paulo e Silas, capítulo 16, versículos de 16 ao 34. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir, a Paulo, a nós, gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam um caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: Ordeno-te, em nome de Jesus, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: Estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir e nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, como eu disse, vamos então refletir alguns pontos importantes, dessa leitura que nós acabamos de fazer. Primeiro ponto é, conhecendo o contexto histórico da prisão de Paulo e Silas. Paulo já estava em sua segunda viagem missionária. Então ele chegou à cidade de Filipos e lá ele proclamava, juntamente com Silas e também outros apóstolos, a palavra do Senhor. E
ele foi acolhido na casa de uma mulher, ele e os outros apóstolos, acolhido na casa de uma mulher. Então ele pôde ficar mais tempo nessa cidade proclamando a palavra. E quando ele encontra essa jovem escrava, né, que ela era possuída por um espírito, né, de adivinhações. E como ela era escrava, ela tinha, né, os seus donos, né, empresários, que faziam, né, com que ela fizesse as adivinhações na praça, né, e as pessoas iam passando e se interessando por essas adivinhações e pagavam, né, por esse serviço, né, pelas adivinhações que ela fazia. E todas as vezes que Paulo e Silas passavam, a escrava falava, né, o demônio falando por ela, né, dizendo que eles eram homens de Deus e que eles estavam ali a propagar o evangelho. E como as palavras, né, eram proferidas, né, através da escrava, mas quem dizia na verdade era Satanás, a intenção, né, sair de lábios mentirosos, a intenção era que Paulo e Silas se sentissem envaidecidos, né, com essas palavras, mas com a sabedoria, né, e através do Espírito Santo, Paulo entendeu que ele estava, na verdade, provocando, né, e provocando também aos outros, para que os outros também percebessem o que eles faziam ali. Então, Paulo resolveu exorcizar essa jovem escrava e dizer para o demônio abandoná-la. E imediatamente ele a abandonou, porque ele o fez em nome de Jesus. E os empresários ficaram furiosos, porque a fonte de lucro deles ali acabava, né? Então, eles começaram a acusar Paulo e Silas de serem judeus e de provocar, né, tumulto em meio a eles. Então, eles são presos, eles são violentamente presos, arrastados, açoitados, né? Dizem os estudos aqui, as costas ficaram cheias de chagas, né, em carne viva. Eles foram açoitados, mas eles aguentaram firme, eles não reclamaram e eles foram presos. E as ordens ao carcereiro foram que eles fossem presos, né, e não numa cela comum, mas como se fosse uma cela uma prisão de segurança máxima, porque eles ficaram com os seus braços acorrentados e também as suas pernas foram presas, como diz aqui na palavra no cepo, né, ao tronco, né, na madeira. E imaginem o sofrimento deles, né, eles ficavam, né, nessa posição, os braços presos, as pernas presas, também era uma forma de tortura. Mas ao invés de Paulo e Silas reclamarem, né, porque eles estavam sentindo muita dor, estavam sentindo fome, estavam sentindo sede, eles começaram a orar, eles começaram a adorar o Senhor. E é isso que o Senhor verdadeiramente nos pede, que nós sejamos verdadeiramente adoradores, verdadeiros adoradores do Senhor, porque nós devemos adorar o Senhor por tudo que Ele foi, por tudo que Ele é e por tudo que Ele ainda será, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Então eles não reclamavam, eles oravam. E é claro que os outros presos que estavam ao redor também ouviam as orações e de alguma forma já começavam a ser convertidos, né? Um dos pontos que eu disse que falaria aqui, algumas pessoas interpretam nessas orações e os louvores de Paulo e Silas como se eles estivessem clamando ao Senhor para serem libertos, né, da prisão e de toda aquela dor e de toda aquela calúnia, mas não, eles estavam orando e adorando ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor faz, sem reclamar do que estava acontecendo com eles, porque com certeza ali havia um propósito. Então, de repente, um grande terremoto acontece. Não era muito comum aquela região,
e acontece um grande terremoto. Esse terremoto fez estremecer os portões da prisão, fez estremecer todas as correntes e elas se soltaram, e soltaram também o cepo, né? Todos os presos ali foram libertos, mas ficaram assim, meu Deus, mas o que será que aconteceu? E não saíram correndo, viram que estavam livres, mas não saíram correndo. E o carcereiro, quando ele percebeu, né, com todo aquele estrondo que estava tudo aberto, ele desembainhou a sua espada e já iria se matar, porque os romanos, eles pagavam com a vida. Se algum prisioneiro fosse solto, né, se ele se libertasse, se ele fugisse, eles tinham que pagar com a vida. Mas Paulo corre e grita, não, olha, estamos todos aqui. Eles, mesmo sabendo que poderiam fugir, eles permaneceram ali. E o que a gente aprende com isso? Eles estavam ali no firme propósito. O carcereiro, nesse momento, começa o seu processo de conversão. Porque antes, né, quando ele prendeu Paulo e Silas, ele disse que se eles fossem libertos, ele iria crer no Deus de Paulo e Silas. E mesmo Paulo e Silas não tendo pedido isso a Deus, eles foram libertos e esse homem pôde crer. Tanto ele quanto a sua casa, e ele perguntou, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele disse, você precisa crer em Deus. Paulo diz isso a ele, você precisa crer em Deus e será liberto você e sua família. E a casa do carcereiro ficava junto a essa prisão, né, ao presídio, e ele os levou para casa e agora não os enxergava mais, né, como inimigos, os levou para casa, cuidou das feridas deles, deu água, deu comida, e ainda assim eles não saíram de lá, né, não se aproveitaram dessa situação, eles voltaram livremente para a prisão, né, no outro dia, e quando amanheceu, e eles foram ainda conversar com quem os colocou na prisão, e eles ainda se redimiram por isso, pediram desculpas pelo que fizeram. Enfim, o propósito da prisão de Paulo e Silas e desse terremoto no cárcere é para nos mostrar que, mesmo em situações muito difíceis, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração podem sim nos libertar, mas também podem converter as pessoas em volta. A prisão de Paulo e Silas foi para converter esse carcereiro também. Foi para mostrar o poder do louvor e da adoração e também aos presos que ali estavam, porque ao invés de saírem correndo, eles foram até Paulo e Silas e se assentaram ali ao redor e começaram a ouvir Paulo e Silas falarem sobre isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você quiser agora, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos e vá repetindo essa oração comigo, porque o louvor e a adoração, eles são agradáveis aos ouvidos e aos olhos do nosso Senhor. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e eu Te recebo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e lava-me de toda a iniquidade. Purifica-me e enche-me do Teu Espírito Santo, dando-me uma vida nova, um novo coração a mim e a minha família. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença todos os dias de minha vida. Recebe-me, Senhor, e enche-me do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E a força do alto os revestirá. E o fogo que abrasa os avivará.